O professor Samuel Feldberg vem agora com as últimas notícias dessa semana na política israelense. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel dessa semana. Comecemos pelo cenário interno. O coronavírus não dá trégua. Nesta semana, aumentou exponencialmente o número de infectados, aumentou muito o número de mortos por dia, aumentou muito o número de pessoas internadas em estado grave. E o governo não consegue chegar a uma decisão. Não há um de acordo por parte dos ortodoxos para controlar as áreas em que o vírus vem se disseminando com mais rapidez. Há muita pressão política por parte dos ortodoxos. E o governo tem que tomar uma decisão em relação à abertura das escolas, em relação a um lockdown, seja ele total ou seja ele durante a noite, e tem que definir como controlar as multidões que não deixam de se reunir. Na semana que vem teremos a celebração do Rosh Hashanah e lembremos-nos do que aconteceu no período de Pesach. Naquela época havia um lockdown total em Israel e, portanto, as pessoas ficaram em suas casas. Agora será muito mais difícil convencê-los a não celebrar em família. No fronte externo, temos algumas boas notícias. Por um lado, alguns países como a Grécia e a Bulgária abriram o seu espaço para viajantes israelenses. Isso significa que os israelenses finalmente podem começar a sair de férias, sair daquela sensação de estarem presos no país e na volta não terão que ficar em quarentena. Qual será o efeito dessas viagens sobre a disseminação do vírus em Israel? Ainda teremos que descobrir. Mas os israelenses estão livres para viajar. A assinatura do acordo entre Israel e os Emirados Árabes, a normalização diplomática com o terceiro país do mundo árabe, pode acontecer na semana que vem. Às vésperas do Rosh Hashanah será certamente celebrada com alegria a assinatura do acordo, mas ninguém sabe como será a celebração em família da entrada do Ano Novo. No sul do país, a fronteira se acalmou, não há enfrentamentos com o Hamas. Aparentemente, as negociações com o Catar e com o Egito deram fruto e o Hamas está realmente preocupado com a crise do corona, preocupado o suficiente para dar um tempo com as suas provocações. E o Hezbollah, obviamente, preocupado com o que acontece no Líbano. Vamos esperar para ter somente boas notícias, inclusive o andamento do processo eleitoral nos Estados Unidos, que certamente terá algum efeito também sobre a política externa e a política interna israelense. Nos vemos na próxima semana. Shana Tová a todos.